Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do Salão do Amor, que está acompanhando também. Essa demora foi assim bem legal para a minha emoção aqui, né? Para eu ficar bem nervoso, mais ansioso ainda, né? Mas vamos lá. Bom, este é um trabalho que eu considero assim simples, porque ele é uma continuação do trabalho que foi realizado no segundo simpósio, em 2011. Nesse trabalho, que se chamou A Relação entre o Decálogo de Moisés e as Leis Morais, a proposta foi, a partir do que está contido nas perguntas, na resposta que os espíritos deram a Kardec a respeito da divisão da lei divina ou da lei natural, que os espíritos respondem que essa divisão que Kardec propõe no estudo das leis morais é a divisão de Moisés. Então, essa resposta foi o ponto de partida para que eu desenvolvesse esse primeiro trabalho em 2011, no qual eu fiz uma correlação entre cada um dos 10 mandamentos com a lei, alguma das leis morais. E a conclusão uma das conclusões a que nós chegamos nesse primeiro trabalho foi exatamente de que a lei divina ela é revelada progressivamente, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Mas elas estão tratando, em essência, da mesma realidade, que é a lei divina, adequada às nossas condições. Então, na época de Moisés, era necessário que nós tivéssemos aquele conjunto de mandamentos, de imposições, para que nós melhor compreendêssemos a realidade divina. E, já mais avançados no campo, ao menos no campo da intelectualidade, nós temos as leis morais, tal como o Kardec explicitou na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E então surgiu a intuição, o empurrão que os espíritos deram, para que nós fizéssemos também uma correlação desse conjunto de ideias contidos nas leis divinas, e estudados por Kardec nas leis morais, com o conteúdo do Pai Nosso. O Pai Nosso, como todos nós sabemos, é a oração por excelência do cristianismo. É aquele modelo de oração que Jesus ofertou para seus discípulos, como sendo exatamente isso. Orai dessa forma, um modelo. Como o próprio Joel, na obra O Pai Nosso, adverte, o Cristo sabia que isso iria se tornar uma espécie de um rito. A oração teria esse caráter ritualístico, que seria então repetida ao longo dos milênios como um exemplo de uma boa prece para ser realizado. E então, os evangelistas, Mateus e Lucas, anotaram essa orientação de Jesus e acabou então passando para a posteridade como o Pai Nosso, ou também conhecida como oração dominical. Há dentro da tradição judaica o entendimento de que o Pai Nosso é uma espécie de uma herança do Kadish, que é uma oração tradicional judaica, na qual a gente consegue identificar alguns dos elementos que Jesus usa na composição da prece, como a questão da prevalência da vontade de Deus, da espera pelo reino de Deus. Então, coloquei isso para a gente manter dentro do espírito do primeiro trabalho também, para estar a noção de que está tudo interligado. E o Kardec, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, naquele final do livro, na coletânea de preces espíritas, a primeira prece que ele coloca é exatamente o Pai Nosso. O Kardec chama de oração dominical. E ele coloca que o Pai Nosso está ali como primeira prece por orientação dos espíritos, dada a importância que ela se reveste dentro do contexto dos ensinos de Jesus. E Kardec então fala que ele é um modelo de concisão. Kardec chama de o Pai Nosso de obra-prima. É um símbolo que pode suprir todas as nossas preces. Se a gente esquecer tudo, e naquele momento que a gente está mais agoniado, a gente lembra do Pai Nosso, porque já está memorizado e vai quase que no automático.
E ele fala, então, né, essa observação é muito importante para a nossa conclusão, que o Pai Nosso reúne os deveres do homem para com Deus, o próximo e para consigo mesmo, dentro daquelas poucas palavras que Jesus relatou. Então, a nossa proposta é, seguindo a linha do primeiro trabalho, é analisar cada uma das sentenças que compõem o Pai Nosso e buscar fazer uma relação com alguma ou algumas das leis morais. Obviamente, não é nada de absoluto, é só a minha percepção, a minha reflexão. E para fazer esse exercício de interpretação, eu usei principalmente a obra O Pai Nosso, psicografada pelo Marcelos, de autoria do Joel, editado aqui pela Casa Bendita, pela editora Casa Bendita, que está à venda ali até agora, Sheila, à noite não tem mais. E na apresentação do livro, o Joel fala que o Pai Nosso traz um mar de possibilidades divinas para a gente poder analisar. E eu, obviamente, dentro da minha pequenez, eu me sinto como uma criança com um baldinho na beira da praia colhendo algumas conchinhas, porque a análise que eu fiz é exatamente dentro desse foco de tentar enxergar, dentro de cada uma das passagens, algum conteúdo das leis morais. Então, aí está a obra O Pai Nosso, e a gente já pode falar de cara, que a gente vê, por ser uma prece, por ser uma oração, a gente está vendo aí o conteúdo da lei de adoração. Porque a adoração, conforme Kardec coloca, é o modo de comunicação com o Pai. E sendo o Pai Nosso a prece por excelência, obviamente, é uma forma de expressão da lei de adoração, do modo como nós adoramos a Deus, como nós nos colocamos em contato com Ele. Então vai do início do Pai Nosso. Essa tradução que eu utilizei é a tradução do Haroldo Dutra Dias, que está no livro Novo Testamento. E a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. E aqui eu coloco, a editora Casa Bendita gentilmente cedeu as imagens para que eu pudesse ilustrar aqui a apresentação. Então, no livro, a proposta do livro, para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece essa obra, é exatamente de fazer reflexões a partir de cada uma das frases. Então, essa é a ilustração que está na reflexão dessa primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. E além, refletindo sobre essa passagem, além de ter aqui essa noção de Deus como Pai, que é uma das revolucionárias contribuições de Jesus e que tanto gerou para ele a incompreensão por parte dos judeus, porque os judeus não enxergavam Deus como Pai, nós temos o aspecto que interessa mais ao trabalho, que é a questão do Pai Nosso. Ou seja, Deus é nosso Pai, o que nos faz, então, filhos de Deus e irmãos uns dos outros. E que traz para nós, então, uma reflexão a respeito da lei de sociedade. Quando Jesus chama Pai, de nosso Pai, ele está, então, estabelecendo uma comunidade entre todos nós. Ele está destacando a família humana da qual nós fazemos parte. E isso é exatamente o que diz a lei de sociedade, que nós vivemos em contato uns com os outros, tanto para acelerar o progresso alheio, como para que os outros também nos auxiliem no nosso próprio progresso. É uma lei moral, uma lei da qual a gente não consegue fugir. E na lei de sociedade está lá as reflexões a respeito dessa necessidade, a respeito dos laços de família, que correspondem à mini-sociedade na qual nós reencarnamos, da qual nós fazemos parte, e que irá nos habilitar para as nossas todas futuras interações sociais. Santificado seja o teu nome. Aí a figura que ilustra isso na obra. Como decorrência dessa primeira constatação de que Deus é o nosso Pai, nós percebemos que, como filhos dele, nós herdamos também o nome dele. A gente vê pela história dos pioneiros, que o Leonardo Malcher tinha filha Leonarda, tinha Firmina, dos outros. Então, isso faz parte de nós. Nós termos os nossos filhos, nosso nome sendo perpetuado através dos nossos filhos. E nós sabemos que, aí eu já coloco aqui a lei de adoração, nós sabemos que o ato de orar, ele pode representar um pedido, um agradecimento ou um louvor. Obviamente, nas nossas preces, a gente está muito mais no primeiro verbo, a gente só está pedindo. De vez em quando a gente consegue agradecer.
E o louvar, eu entendo que é essa questão de santificar o nome de Deus. Quando nós agimos de fato como filhos de Deus, nós conseguimos honrar o nome que Ele nos legou. E fazendo a sua obra, executando a sua vontade no mundo, a gente consegue então observar de maneira plena a lei de adoração. Venha o teu reino. Está aí a imagem belíssima, né, que traz aqui na Amazônia o reino de Deus. Essa ideia do reino de Deus é algo assim muito importante dentro da proposta do Cristo para nós, e que muitas vezes gera para nós uma grande incompreensão a respeito de como será o advento desse reino. Muitas vezes a gente espera que esse reino aconteça da noite para o dia e que seja apenas nas realidades exteriores, né? Que a gente de repente acorda já num mundo regenerado, o reino de Deus vivendo, está tudo bem. E, obviamente, não é bem assim, né? Nós estamos buscando compreender o que é essa realidade do reino de Deus e, mais importante, estamos buscando trabalhar para que ela se estabeleça primeiro como uma realidade íntima em nós, para que a gente já, buscando viver de acordo com a lei de Deus, a gente já comece a sentir essa essência divina em nós e alcançar a felicidade. Então, essa ideia da vinda do reino, eu interpreto como algo ligado à lei do progresso, que nós todos estamos destinados a alcançar esse reino. E estamos trabalhando para que isso aconteça. E a velocidade com que isso vai acontecer vai depender exatamente da minha adesão a proposta dos ensinos do Cristo. Seja feita a tua vontade. Então o caboclo joga a rede, seja feita a vontade de Deus. Se vier peixe, bem, se não vier, amém, né? Nós vivemos no mundo, então, muitas vezes querendo que a nossa vontade apenas prevaleça, né? Muitas vezes movido pelos nossos caprichos, esquecendo de que existe acima de nós a vontade divina, que quer o bem, o melhor para todas as suas criaturas. E então eu faço, né, essa reflexão ligando, né, de estarmos no mundo vivendo livres, né, temos a liberdade de agir conforme a nossa própria vontade. Mas os mecanismos das leis divinas irão, mais cedo ou mais tarde, nos ajustar para fazer que um dia nós vivamos de acordo com a vontade divina. Então esse creio, né, a gente consegue enxergar o conteúdo da lei de liberdade, né, na reflexão a respeito dessa vontade, porque, né, é um dos supostos paradoxos, né, do cristianismo. Quanto mais eu estou ligado à lei de Deus, quanto mais eu sou obediente à lei de Deus, mais livre eu me torno. Como no céu, também sobre a terra, né? O Joel faz a reflexão de todo esse versículo, né, usando, né, no mesmo capítulo. Aqui a gente, né, vê que o pedido do crente a Deus ao rezar o Pai Nosso é de que a vontade divina se estabeleça por toda a parte, no céu, na terra, e também em relação a todas as criaturas, porque todos nós, como os filhos dele, como criaturas dele, estamos sujeitos à lei divina. Então todos nós um dia alcançaremos o reino de Deus. Mas o que vai diferenciar, porque todos nós estamos sujeitos à lei de igualdade, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, como a Alessandra falou na sua apresentação, mas o modo como nós aproveitamos as oportunidades de crescimento que a bondade divina nos apresenta é individual, porque cada um tem os seus próprios condicionamentos, as suas próprias características, os seus próprios pendores, e o aproveitamento vai ser desigual. E isso faz com que a nossa sociedade, a nossa comunidade, seja então formada de pessoas díspares, mas que tiveram o mesmo início e que terão ao mesmo fim, que é o de alcançar a perfeição relativa a qual todos nós estamos destinados. O caminho vai ser único para cada um de nós. O pão nosso diário dá-nos hoje, né? Então o caboclo jogou a rede e deu certo. Ó. A vontade de Deus estava junto com a vontade dele, né? Nesse passo aqui do Pai Nosso, a gente vê de maneira assim muito, muito clara, pelo menos eu vejo, a lei de conservação.
porque a gente faz a súplica a Deus pelo pão daquele dia, pelo pão diário. O Haroldo Dias fala que uma das possíveis traduções de diário é também necessário, que bate bastante com aquilo que a gente estuda quando a gente estuda a lei de conservação, quando o Kardec e os espíritos falam, da questão do necessário e do supérfluo. E a gente pode também fazer uma correlação com a lei do trabalho, porque somos criaturas que precisam ter o sustento material assegurado a partir do nosso próprio esforço. No artigo eu cito lá que quando Deus tocou Adão do paraíso, ele falou, que ganharás o pão com o suor do teu rosto. E essa é a nossa necessidade, essa é a nossa condição. Nós precisamos trabalhar para assegurarmos o nosso sustento material e precisamos trabalhar também para assegurarmos o nosso progresso, tanto material quanto intelectual e moral. Aí vem, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Vem o grande desafio das nossas vidas, porque nós, sendo alvo da solicitude divina, nós somos perdoados pelas nossas faltas. Deus nos perdoa, oferecendo novas oportunidades para nós refazermos o nosso caminho. E nós estamos prontos para perdoarmos uns aos outros, como é a proposta da oração. Então aqui nós vemos a lei de justiça, amor e caridade sendo vivenciada, sendo perceptível nessa proposta de Jesus. Temos o dever de nos amar uns aos outros, porque somos alvo constante do amor divino. Nada mais é do que o nosso dever retribuir e dar continuidade a esse movimento, dessa dinâmica amorosa que nos atinge, vivendo conforme, agindo conforme Deus age, de acordo com a gente. Não nos introduzas em tentação, tá aí o caboclo orando bastante para ele não ser tentado na hora que ele for sair de casa. Aqui eu faço também uma reflexão a respeito da lei de liberdade, porque todos nós sabemos que a tentação não está no mundo exterior, não está na comida apetitosa que te faz salivar por ela. A tentação está dentro de nós, está nas escolhas que nós fizemos anteriormente, porque somos livres. Cabe a cada um de nós ceder ou não a essa tentação. E aí também faço uma reflexão a respeito da lei de reprodução, porque, de maneira geral, espíritos na nossa condição faliram, muitas vezes, por terem abusado da lei de reprodução. E, por fim, para terminar essa análise, quando a gente fala livra-nos do mal, da mesma forma, o mal está dentro de nós, é uma criação nossa. O mal não provém de Deus. E o mal é nada mais, nada menos do que o efeito da nossa conduta, a colheita daquilo que nós semeamos. E da mesma forma como isso acontece da maneira individualmente para cada um, quando nós enfrentamos os dissabores, os desafios, as contrariedades da vida, coletivamente, até esqueci da imagem, coletivamente a gente tem a lei de destruição agindo também como uma resposta da lei divina ao mau uso da conduta humana, atingindo coletividades, mas com o propósito de renovar, de acelerar o progresso. Então, já partindo para as conclusões, retomando aquilo que Kardec falou, o Pai Nosso sintetiza os deveres humanos para com Deus, o próximo e nós mesmos. E as leis morais também fazem isso. Nós temos naquele admirável estudo do Cosme Massi a respeito da estrutura didática do Livro dos Espíritos, que está disponível na internet e que é uma coisa fantástica, o modo como ele apresenta o Livro dos Espíritos, cada uma das suas partes. Quando ele trata das leis morais, o Cosme Massi, a partir de um comentário de Kardec, na pergunta 617, ele fala que as leis morais também falam desses deveres do homem para consigo, para com Deus e para com o próximo. E ele faz a distinção, ele faz a classificação. Para ele, as leis de adoração e trabalho dizem respeito aos deveres da criatura para com Deus.
para consigo as leis de reprodução, conservação e destruição, e para com o próximo as leis de sociedade, progresso, liberdade e igualdade. Aí isso só está citado no artigo, mas quem tiver interesse em buscar esse ensinamento, né, tá bem explicitado por ele. E vocês podem ver que não está aí a lei de justiça, amor e caridade, porque ela é um resumo de tudo. Se Jesus, com o seu poder de concisão, nos deu o Pai Nosso, ele nos deu também o mandamento maior, no qual está toda a lei. Né? Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Né, Raimundo? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse resumo de Jesus, nós podemos perceber tudo o que nós precisamos para o nosso caminho, para atingirmos Deus. Porque aqui estão todos os deveres da criatura, aqui estão todas as leis divinas, toda a essência que os 10 mandamentos e as leis morais apresentam, Jesus, de maneira bem concisa, apresentou aqui. Então, meu tempo já acabou. Muito obrigado.